Bom, pessoal, retornamos aqui para a segunda aula, onde nós vamos começar a falar um pouco mais sobre os métodos parasitológicos de diagnóstico. São aqueles que buscam ativamente as formas parasitárias liberadas, no nosso caso de eumintes intestinais, nas fezes, ok? Bom, como já dito, é muito óbvio, a coleta das fezes é a primeira etapa para se realizar um método parasitológico para o diagnóstico desse tipo de animal, e nós chamamos esse exame de EPF, Exame Parasitológico de Fezes. Perfeito? O primeiro passo, a gente, para entender o exame, é muito clássico esse potinho de coleta de fezes, que todos nós, muito provavelmente, já realizamos esse tipo de exame em algum momento da nossa vida, certo? Independente se seria exames de rotina, para busca de parasitas ou etc. Só que muitas das vezes nós não somos devidamente orientados. Quantas histórias aí vocês já não devem saber de pessoas que pegaram um potinho desse e encheram o potinho de fezes até transbordar, ou então que, fizeram coisas absurdas, histórias bizarras. Então, o primeiro passo que a gente orienta é na instrução do paciente, que o paciente, que o indivíduo, o que fará o exame, que ele realize a evacuação numa superfície limpa, seca, um papel absorvente, algum outro tipo de superfície que não prejudique a integridade das fezes, o que vai resultar num diagnóstico de melhor qualidade, certo? Que após a evacuação, parte dessas fezes, e não o bolo fecal inteiro, ou então, encher o potinho até em cima, seja transferido para o potinho de coleta, e que se tenha um pouco mais de atenção, ainda mais nós falando de parasitoses aqui, é muito comum que em muitos casos os indivíduos estejam com fezes diarreicas, mais pastosas, então precisa-se ter uma atenção especial nesse caso para realmente para que a coleta seja feita da forma mais correta, ok? Amostras fecais, elas podem ser conservadas num refrigerador de 3 a 5 graus, entretanto, isso pode interferir em alguns métodos diagnósticos, como nós vamos ver mais para frente. Alguns conservantes também podem ser utilizados como uma estratégia onde você tem uma quantidade muito grande de amostras e não vai conseguir analisar num tempo curto. Então, você precisa que essas amostras permaneçam viáveis por muito tempo. Você pode usar formol 10%, nós vamos ver que tem alguns métodos que dependem do formol para isso, ou então o MIF, que é esse que está na imagem aí, ele é um conservante formado de mercurocromo, iodo e formol também. Podem ser utilizados em ambos os casos para manter a viabilidade do material por muito mais tempo. E de que forma, tudo bem, agora a gente entendeu, a gente tem que coletar, instruir o indivíduo que vai prover as amostras precisam ser devidamente identificadas, esse é um ponto que a gente bate muito, porque a gente já viu muitos casos acontecerem de amostras que não são identificadas e depois para você dar um diagnóstico, para você dar uma identificação correta, uma resposta para quem fez o exame, você não sabe quem é, não sabe de quando é aquela amostra, sabe? Então é muito importante que a identificação da amostra seja a prioridade inicial. O indivíduo lhe entregou a amostra, que ela seja devidamente identificada com o código, com o nome do paciente, ou então, enfim, isso varia de cada estabelecimento, de cada profissional, mas que estejam identificados e que essa identificação seja viável para ser acessada futuramente. Bom, é muito importante que em casos de suspeita de infecções parasitárias que se utilize mais de um método diagnóstico, porque até o momento nenhum método diagnóstico possui 100% de eficácia. Então, quanto mais métodos você puder utilizar para confirmar ou para rejeitar um caso de infecção parasitária, melhor. Tá certo? Hoje em dia, por exemplo, para esquistossomose mansônica, em áreas endêmicas, é recomendado que se realizem exames parasitológicos e imunológicos concatenados, porque dessa forma você tem uma confirmação, certo? Muito mais segura de que aquele indivíduo está ou não parasitado. Perfeito? Os exames se dividem em macroscópicos e microscópicos. O exame macroscópico é pura e simplesmente a análise visual do bolo fecal, se existe fezes sanguinolentas, diarreicas, pastosas, se o bolo fecal, a coloração do bolo fecal, a textura do bolo fecal, tudo isso pode influenciar e providenciar informações sobre aquela amostra e a suspeita de uma infecção parasitária também. E os exames microscópicos são aqueles onde você
processa o bolo fecal e leva eles para análise no microscópio de luz, tá certo? Métodos também se dividem entre quantitativos e qualitativos. Quantitativos, aqueles que permitem e objetivam você identificar a quantidade de formas parasitárias naquela amostra. E qualitativos são aqueles que permitem identificar de qual parasito aquelas formas parasitárias pertencem, tá certo? Os métodos, eles não são exclusivamente só qualitativos ou exclusivamente só quantitativos. Eles podem ser, né, em muitos casos, os dois ao mesmo tempo, tá certo? Além disso, métodos de diagnóstico possuem algumas características que é importante a gente comentar, como a sua sensibilidade, é a capacidade desse método de identificar uma forma parasitária, tá certo? Ou seja, métodos menos sensíveis, eles são menos eficazes em encontrar formas parasitárias, ok? Além disso, a carga parasitária do indivíduo, ele afeta a sensibilidade. O indivíduo que está liberando 2.000 ovos de ascaris por dia, ele vai ter um diagnóstico muito mais facilitado do que um que está liberando 10, 20 ovos de ascaris por dia, tá certo? Além disso, temos a especificidade, é a capacidade daquele método diagnóstico de discernir entre as formas parasitárias, ou seja, esse método ele permite o performador identificar de qual parasito é aquela forma parasitária ou não. Ele só permite você identificar que existem parasitos ali. Tá entendendo? Além disso, a sua viabilidade. Existem métodos que são muito eficazes, como nós vamos comentar os métodos moleculares. Entretanto, eles são muito caros. Eles são viáveis para serem utilizados no campo? São métodos que dependem de uma estrutura laboratorial mais complexa. A gente consegue ir para o campo realizar? Porque uma coisa é a gente pensar no método diagnóstico aqui, dentro do laboratório, na cidade grande, onde você tem laboratórios, hospitais, clínicas. Mas em uma zona rural, uma área de pobreza, se a gente vai para o interior, por exemplo, do estado, onde você coleta as fezes e você tem, no máximo, uma sala e uma mesa para realizar um método diagnóstico ali. E aí, como é que vai ser? Então, também é um ponto importante a se considerar a viabilidade. Se é um método que vai ser usado como estratégia de política pública, de monitoramento, num inquérito, sei lá, alguma coisa assim, ele precisa ser viável economicamente, porque a gente está falando de recurso público. A gente vai ter que balancear aí a relação custo-benefício. Isso tudo está incluso dentro da viabilidade do teste, tá certo? Bom, agora, finalmente, nós iremos passar para os métodos de fato, ok? Então, nós preparamos aulas práticas, né, para ilustrar esses métodos para vocês, como eu disse lá no início. E logo após a gente comenta um pouco sobre a morfologia desses parasitos e de que maneira a gente consegue identificar a qual parasito pertence cada forma parasitária. Tá certo, pessoal? Então, agora, nas próximas aulas, a gente fica diretamente com os métodos em si, as nossas aulas práticas, tá certo?